bom dia, galerinha! Hoje a gente vai falar sobre animação. Mas não é animação para a gente se distrair ou coisa assim que a gente possa fazer palhaçada, não. A animação que eu estou falando é animação, a questão de cinema, de desenhos, enfim. Animação, quando eu falo, é quando a gente dá movimento àquela figura parada. É quando a gente dá vida àquele personagem. No caso, esses personagens podem ser desenho, como pode ser esculpido, no caso, bonecos. Então a gente vai conhecer um pouco dessa realidade. A gente tem três tipos como posso falar assim, de características desse tipo de produção. A gente tem o flipbook, que é aquela técnica onde a gente desenha página por página e quando essas páginas são passadas de forma rápida, a gente tem aquela sensação de que o personagem ele se deu um movimento, ele ficou movimentado, ou seja, ele criou animação. Eu vou deixar um exemplo aí de um vídeo para vocês perceberem a construção de um flipbook. Olha aí. Bom, um outro processo utilizado pelo mundo da animação é a rostocopia. Nesse caso, o desenhista ele utiliza de um modelo vivo, ou seja, uma pessoa, ele faz todo o movimento e ele vai copiando no desenho. Assim, depois que toda a sequência de movimentos ele é transformado em desenho, esses desenhos ele vai para o processo de movimentação. Então vocês vão ver aí também esse processo de rostocopia. Recentemente eu vi o primeiro trailer de um novo filme que estreia esse ano, chamado Loving Vincent, que é sobre o final da vida do pintor Vincent van Gogh. O longa tem chamado a atenção pelo visual dele e por ser considerado o primeiro filme pintado a óleo da história. O resultado ficou impressionante. Com esse trailer eu fiquei bastante entusiasmado para conferir o filme.
Ainda mais porque Loving Vincent está trazendo de volta uma técnica de animação que é fascinante, mas que acaba sendo não explorada com muita frequência: a rotoscopia. Primeiro, você filma atores executando as cenas. Depois, você pega cada quadro da filmagem e ilustra em cima deles. Dessa forma, você tem uma reprodução em desenho dos movimentos reais, quadro por quadro. Essa técnica não é nova. Ela foi inventada 100 anos atrás pelo meu xará americano Max Fleischer. Fleischer queria fazer uma animação diferente do seu personagem, o Palhaço Coco. Foi então que ele teve a ideia de filmar o irmão dele vestido de palhaço, depois pegar o filme e projetar cada quadro numa superfície transparente. A partir daí, Fleischer desenhava em cima dos quadros. Graças a essa técnica, o Palhaço Coco ganhou movimentos com uma fluidez nunca vista antes no mundo da animação. A partir da rotoscopia, Fleischer e seu estúdio começaram a criar novas animações cada vez mais impressionantes, como As Viagens de Gulliver. A técnica de Fleischer chamou muita atenção, já que a rotoscopia conseguia captar e reproduzir nuances do movimento humano como a animação tradicional não conseguia. Assim, a maneira como os personagens se movem ganha um ar de realismo e fluidez impressionante. E não demorou para outros animadores se interessarem pela ideia da rotoscopia. A técnica, inclusive, chamou a atenção do principal rival de Fleischer, Walt Disney. E se você é fã da Disney, agora você deve ter pensado em casos como Alice no País das Maravilhas ou Pinóquio, que filmaram atores reais com figurinos antes de criar a animação. Mas a gente precisa apontar que o processo usado pela Disney nesses filmes não foi exatamente rotoscopia. Porque esses animadores não estavam ilustrando em cima das filmagens, quadro por quadro. Em vez disso, eles usavam as gravações desses atores como referência para os movimentos dos personagens. Mesmo que Disney não tenha adotado literalmente a rotoscopia nesses filmes, não significa que outros animadores não tenham usado a técnica nos anos seguintes. Um cineasta em especial gostou tanto da rotoscopia que usou ela em 4 filmes. Eu tô falando de Ralph Bakshi, que já tinha ganhado renome graças a obras com animação mais tradicional, como Fritz o Gato. Mas quando Bakshi planejou o longa animado de fantasia chamado Wizards, ele decidiu que a rotoscopia seria ideal para ilustrar partes da obra. O resultado deu certo, o filme se saiu bem nas bilheterias, e Bakshi decidiu reutilizar a rotoscopia no seu próximo longa animado, uma adaptação de O Senhor dos Anéis. Com a rotoscopia, Bakshi criou sequências impressionantes e deu um fascínio visual para o filme que combinava muito com a ideia de que o público estava vendo algo fantástico, fora desse mundo. Bakshi voltaria a empregar a rotoscopia em seus próximos 2 filmes, American Pop e Fire and Ice, outra animação de fantasia, dessa vez com a ajuda do lendário ilustrador Frank Frazetta. A rotoscopia também foi essencial em uma das maiores franquias da história do cinema, Star Wars. Foi com essa técnica que foram criados os sabres de luz da trilogia original, com a animação das armas feita em cima dos bastões usados pelos atores. Com o passar das décadas, a rotoscopia evoluiu. Nos anos 90, um cara chamado Bob Sabiston criou o Rotoshop, que digitalizou o processo da rotoscopia. Foi essa tecnologia que o cineasta Richard Linklater usou depois para criar seus filmes Waking Life e O Homem Duplo. E se você parar para pensar, a rotoscopia é também o antecessor da captura de movimento, que tanto domina os filmes de Hollywood hoje em dia. Por mais que os processos de cada técnica sejam bem diferentes, a captura de movimento tem base no mesmo princípio da rotoscopia: criar animação em cima de uma performance real. Out of the blood and carnage of the past. Então, se você gosta de sabres de luz, de fantasias animadas que parecem quase reais, de macacos cada vez mais realistas, ou tá simplesmente curioso para conferir o primeiro filme pintado a óleo, agora você já sabe qual técnica possibilitou esse extenso legado criativo. E o terceiro exemplo desse processo também de construção da animação é o mais conhecido, acho que desses 3, que é o stop motion, que significa movimento parado, ou seja, são utilizados ou desenhos ou bonecos para se criar movimentos com relação à animação. Eu vou pegar aqui um exemplo, certo? Eu tenho um boneco
e funciona mais ou menos isso aqui. Você vai fotografando o movimento desse boneco aos poucos. Então você vai sempre fotografando aos poucos todo o processo de movimentação. Por exemplo, se eu quero levantar o braço, eu não vou fotografar logo ele com o braço para cima. Então eu vou fotografar, ó, todo o processo do levantamento do braço. Então vai ser várias fotografias. Então quando essa fotografia ela é passada com uma certa velocidade, então você vai perceber essa movimentação, ok? Eu também vou passar um vídeo aí, onde vocês vão perceber esse processo de outra maneira, mas com essa mesma técnica. Dê uma olhada aí para compreender melhor. Então, depois de conhecer esses três processos, esses três principais processos de animação, de construção da animação, a gente vai perceber também duas características interessantes. A mais antiga, que é a animação em 2D, vocês com certeza conhecem alguns desses desenhos em 2D, que também envolve esse processo de stop motion, de rotoscopia. Eu vou colocar exemplos aí para a gente lembrar de produções em 2D. That led to a marriage. That led to 15 puppies? Why, you old rascal. that became a happy family. Lucky, get down. We can't see. I'm hungry, Mother. But someone evil wants those puppies. Anita, darling. Cruella De Vil. Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you. E agora a gente vai para uma produção mais atual, já, claro, com toda uma tecnologia, e a gente vai perceber a animação em 3D, que é aquele boneco já com volume no corpo, já é mais real, enfim, mas também é animação. Só que a diferença é essa questão 3D. Enquanto o 2D ele só tem altura e comprimento, o 3D ele já tem a profundidade, então já tem toda uma volumetria que permite mais uma visão realista da imagem. Então, dê uma olhada aí. Mas que droga! Bichos idiotas e sem valor! Eu estou cansada de ter lucros minúsculos. Cansada de ter lucros minúsculos? Transforme sua granja numa mina de ouro. Ser rica. Bom, então nossa atividade prática de hoje ela consiste na produção de uma animação com a técnica do stop motion. Eu aconselho a vocês a aproveitar o que vocês têm em casa, pode ser um boneco, pode ser um carro, pode ser um bichinho, enfim. Eu vou mostrar aqui uma noção de como vocês vão fazer esse trabalho. Primeiro vocês têm que baixar um aplicativo, chamado Stop Motion, para que com a fotografia ele faça todo o processo de mostragem rápida para que se crie um movimento. Então, beleza. A gente tem um boneco aqui. Sempre é bom bonecos que tenham várias articulações, não seja aqueles bonecos rígidos. Por quê? Porque quando você for movimentar, digamos que eu quero tirar foto dele movimentando. Então, você sabe que quando a gente se movimenta, uma perna vai para trás e o braço contrário ele vai para frente. Então, sempre é bom você copiar a realidade, ó. Suspendo um pouco, esse braço vai um pouco para trás, nunca faça de vez. E tiro foto, suspendo mais um pouco, ele vem mais para trás, daqui vem mais para frente, e assim vou tirando foto, ó. Suspendo, depois o contrário, vou baixando, vou trocando, vou baixando, vou trocando,
e assim vou criando movimento. Então sempre você tem que tirar, são várias fotos. No mínimo aí você vai tirar umas 20 fotos para dar essa movimentação de um passo, 2 passos, para que fique uma movimentação suave, não fique aquela coisa bem robótica. Então você vai virar a cabeça, você vai virando, enfim, você explora sempre movimento. Lembrando que são movimentos bem suaves. Tenha atenção para que o boneco ele não fique indo para um lado nem para o outro de onde você colocar, certo? Você pode fazer com ele deitado, você pode fazer com ele em pé, caso ele tenha facilidade, certo? Como eu falei, cuidado com a posição, porque se você faz movimento aqui e muda para o lado, vai ficar esquisito. Sempre é bom filmar com o celular parado. Coloque ele num lugar paradinho e você só vai movimentar o boneco. O celular não movimente, porque a partir do momento que você bota para cima, para baixo, para um lado para o outro, vai ficar esquisito na hora da mostragem. Então, coloque ele lá fixo, tira a foto e vai lá e muda o boneco. Tira a foto e muda, tira a foto e muda. E assim vai construindo a ação do movimento, certo? Tem outro jeito também que posso utilizar um carrinho. Então eu boto o carro, tiro a foto, vou, ó, tirando foto e vou mudando a posição, vou mudando a posição, vou mudando a posição. Ó, cada posição que o carro vai fazendo, você vai tirando foto. Sempre deixando o celular parado. Ou então vou aproximando, tirando foto. Sempre pouquíssimos movimentos. Nunca faça isso. Daqui, vire logo. Não, você vai virando, certo? Aí você vai criar a movimentação do carro ou qualquer outro personagem. Para qualquer outra mais informação profunda, sempre é bom a gente pesquisar. Acho que no YouTube vai ter vários vídeos ensinando a fazer o stop motion. Enfim, boa sorte para vocês. Espero que consigam. É uma experiência bacana. Vocês vão ver você dando vida a um personagem, principalmente o seu boneco, o seu carro, enfim, o seu objeto em sua casa. E espero pela produção ansiosamente. Valeu, galerinha!